A paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje que comemoramos o Dia das Mães, eu parabenizo a todas as mães. Trago também uma palavra de Deus para as mães. O título é As Mães que foram socorridas por Deus. Muitas mães já foram socorridas por Deus e continuarão sendo, mas falaremos de alguns exemplos bíblicos dessas mães. A primeira mãe é Agar, mãe de Ismael, em livro de Gênesis 21. Era uma mãe que precisava de água. Ela era uma mulher egípcia que havia sido expulsa da casa dos seus patrões. Tinha que atravessar o deserto com o seu filho adolescente para voltar à sua terra. Na metade do caminho, faltou água. Quase morrendo de sede, ela colocou seu filho debaixo de uns arbustos e se afastou alguns metros. E ela disse consigo, que eu não veja a morte do menino. Sentada no chão, ela levantou sua voz e chorou. Deus escutou a voz do menino e mandou um anjo que lhe perguntou: O que te aflige, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do menino. Toma ele nos teus braços, pois eu farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Beberam, ela e o filho, encheram o odre d'água e foram felizes para a sua terra. A segunda mãe é a mãe viúva de Serepta, 1 Reis 17, uma mãe que precisava de pão. Uma mãe que depois de muito tempo de seca na sua terra, não tinha mais nada para comer, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela pensou, esta será a última refeição minha e do meu filho. Mas Deus mandou Eliseu na sua casa e Eliseu pediu que ela desse uma parte para ele. Ela repartiu com o homem de Deus e nunca mais faltou farinha e azeite na sua casa. A terceira mãe, Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel 2, é uma mãe que precisava realizar um sonho. Para Ana, era um sonho impossível, ela era estéril. Mas ela fez um voto a Deus. Se tu me deres um filho, eu darei ele a ti para que te sirva todos os dias da sua vida. E Deus lhe concedeu o desejo. Ela deu à luz a Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote em Israel. E ela teve mais 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. A quarta mãe, a viúva do profeta, 2 Reis 4, era uma mãe que precisava salvar os filhos. Era uma mãe que ficou viúva e o seu marido deixou muitas dívidas que ela não tinha como pagar. Pela lei da época, os credores podiam levar os seus filhos como escravo para saldar a dívida. Ela correu ao homem de Deus e Eliseu disse: Que eu farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela respondeu: Tua serva não tem senão uma botija de azeite. E ele disse: Toma muitos vasos emprestados, entra dentro da tua casa com os teus filhos e fecha a porta. Enche todos os vasos. Ela encheu todos os vasos e o azeite parou. Então o profeta Eliseu disse: Vende todo o teu azeite
paga todas as tuas dívidas e vivam do resto. As mães que querem salvar os seus filhos, a solução está dentro de casa. Tinha azeite, tinha fé, fecha a porta para orar. Mantenha seu lar de portas fechadas para o mundo, que o azeite jamais faltará. Os filhos são salvos dentro de casa. É responsabilidade nossa. A quinta mãe, Joaquebede, Êxodo capítulo 2. Joaquebede era uma mãe que precisava de um futuro para o seu filho. Após a morte de José, o povo de Deus se multiplicou no Egito e Faraó, com medo, fez um decreto que todo filho varão dos hebreus fossem lançados no rio Nilo para morrer. Joaquebede estava grávida do seu terceiro filho. Ela deu à luz a Moisés e o escondeu por 3 meses. Quando não foi mais possível escondê-lo, ela usou a sua criatividade. Fez um cesto de vime, betubou e colocou o menino ali dentro e colocou no rio. O resto da história vocês conhecem. Moisés foi criado no palácio de Faraó, instruído em toda a ciência do Egito, e quem pôde cuidar dele foi a sua mãe. Aquele que estava destinado a morrer quando nascesse, pela sabedoria de sua mãe, Moisés viveu 120 anos e foi o maior profeta e legislador da história. Por último, vamos falar da sexta mãe, a mãe de Naim. Uma mãe que precisava do impossível. Seu filho único estava morto dentro de um caixão. O choro era doído, inconsolável. Mas no caminho do cemitério, ela encontrou Jesus. Ela não disse nada, ela só conseguia chorar. Mas Jesus teve compaixão dela. Jesus tocou no caixão e mandou que o filho dela se levantasse. O moço ressuscitado foi entregue são e salvo para sua mãe. A mãe Agar precisava de água. A mãe de Serepta precisava de pão. A mãe viúva precisava salvar os seus filhos da escravidão. A mãe Ana queria realizar um sonho. A mãe Joaquebede queria um futuro para o seu filho. E a mãe de Naim precisava do impossível. E você, querida mãe? O que você precisa hoje? Pão? Água? Salvação? Sonho? Futuro? Quem sabe o impossível? O Senhor Jesus está aqui para responder às tuas orações, porque ninguém ora com mais amor do que quando uma mãe ora pelos seus filhos. Entrego essas palavras a vocês, desejando as mais ricas bênçãos do Senhor. E oremos nesta hora, para que Deus realize o desejo dos vossos corações. Pai amado, eu te louvo e te bendigo por todas as mães que estão escutando esta programação. Tu conheces o desejo de cada uma e eu sei que tu é poderoso para responder. Por isso te agradecemos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém.